Olá, família campista, aqui é Anderson Moraes. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Quarta Total, o nosso programa semanal sobre política. O convidado de hoje, muita gente já conhece, aliás, quase toda a cidade de Campos já conhece, é o doutor Álvaro Oliveira. Mas antes de apresentar o meu convidado formalmente, eu vou dar um minuto para você que está em casa aí, compartilhar nas suas redes sociais. É importante você compartilhar, você sabe que a nossa mídia alternativa, ela só tem força e ela só existe porque você acredita no nosso trabalho, porque você compartilha. Doutor Álvaro, seja bem-vindo. Um minuto para a galera de casa aí compartilhar, o tempo que eu compartilho aqui também nas minhas páginas e você também compartilha aí nas suas redes sociais. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, meu amigo. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que nos ouvem e assistem aí. E estou à disposição. E tira essa formalidade, doutor, senhor, é Álvaro Oliveira, que representa a população. E eu, você, todos nós somos parte da população. É isso aí, a galera de casa está chegando aí devagarinho. Nós vamos compartilhar aqui. Vamos lá, galera. Vamos compartilhando. Pede a sua assessoria aí também, Álvaro, para compartilhar. Eu deixei com o Alex, falei com ele que eu começava às 8, pedi para ele fazer isso, porque eu, como estou usando meu celular, eu fico travado aqui, mas eu já orientei a ele. Mais um minuto. Não sei porque não estou achando o link aqui na página, operador. Vamos lá, galera. A galera está chegando. Deixa o pessoal chegar, aproveitar o tempinho antes do jogo, né? Isso aí, o nosso bate-bola aqui. Eu sou tricolor, tá jogando agora. Valeu, eu sou Flamengo. Mas o nosso bate-bola aqui hoje vai ser mais importante do que o jogo de futebol, porque o nosso conteúdo aqui, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um conteúdo que tem muito mais interesse para a população da nossa cidade do que o jogo que está rolando aí. Operador, pela primeira vez não estou conseguindo compartilhar nas minhas páginas aqui, não. Mas eu vou dar mais 30 segundos aí, o tempo que eu tento mais uma vez, e a gente apresenta formalmente aí o nosso convidado para a galera de casa. Eu tenho certeza que a galera de casa vai compartilhar bastante aí. Vamos lá, galera, compartilha aí. Já está chegando o pessoal aí, a Kika Barbosa desejando boa sorte para a gente, a Kylie Moraes, já está ligada aí, JST, Júnior Arruda, está assistindo a gente também, um abraço, Júnior, parceiro de longa data. E então vamos lá, galera, mais 15 segundos para vocês poderem compartilhar. Igor, depois eu vou ver contigo, não estou conseguindo fazer o compartilhamento das minhas páginas, vou até olhar o motivo pelo qual, né, mas 10 segundinhos para me fazer a apresentação formal do meu convidado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olá, família campista. Aqui é Anderson Moraes. Hoje é dia de Quarta Total. Estamos aqui no nosso 12º programa. O convidado de hoje é o Álvaro Oliveira. Álvaro Oliveira é vereador de mandato aqui em nossa cidade. Ele exerce o seu primeiro mandato. Foi eleito com a votação expressiva de 1.950 votos pelo Partido Solidariedade e é candidato à reeleição pelo partido PSB. Para quem não tem a informação, o Álvaro Oliveira aí é irmão do doutor Chicão, que concorreu no pleito aí e foi derrotado nas urnas pelo atual prefeito Rafael Diniz. Vem a ser primo, né? Acho que do Antônio Matheus, do Garotinho. Primeiro e também do Vladimir. E Álvaro Oliveira hoje faz parte da oposição aí do governo Rafael Diniz. Álvaro, seja muito bem-vindo, meu irmão. Pode falar com o pessoal de casa aí que está te ouvindo. Obrigado, Anderson Moraes. Obrigado a todos que nos ouvem, nos assistem. Brevemente, eu estou passando pela política, eu não sou político.
Eu tenho 32 anos de serviço prestado, 22 ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concursado. E fiz essa pausa para me dedicar um pouco à vida pública. Eu tenho 3 filhos, 30 anos de casado, um médico já mora no Rio, o outro forma em medicina, o outro é engenheiro. Então, Deus permitiu que eu criasse meus filhos. Agora está na hora de eu ajudar outras pessoas a criarem os seus. Então, tinha até uma vida organizada, até participar da política, como eu falei, estou passando, mas a minha vida hoje é meio assim, não tem tanta organização, porque eu não tenho horário para nada. Quem entra para ser servidor público, e eu sou servidor público concursado, o nome já diz, servir ao público, e é essa a nossa função. Então, Álvaro, eu também nunca tive o sonho de entrar na política, de entrar no pleito. Eu costumo até brincar que o voto mais difícil de eu convencer foi o da minha esposa. Minha esposa mesmo não queria que eu entrasse nessa loucura aí, né? Mas como é carne da minha carne, e ela viu que eu estava realmente, que esse desejo ardeu no meu coração, e que nós oramos e que Deus nos deu essa direção de entrar. Hoje ela é minha maior apoiadora, como sempre foi em todos os meus projetos. Álvaro, já que falamos em projeto, eu queria que você começasse falando aí sobre os projetos que você conseguiu aprovar na Câmara, os que você conseguiu aprovar e os principais projetos que você conseguiu, que ainda estão em andamento lá, que são de sua autoria. Anderson, dificilmente você vai conseguir ver tudo que conseguimos entrar na Câmara. Vou dizer por quê. Exemplos fáceis. Primeiro projeto apresentado na Câmara, contra o nepotismo. Ele está guardado até hoje na gaveta mais funda dos 2 presidentes que estiveram na Câmara, Marcão Gomes e agora Fred. Por quê? Porque está protocolado, só eles não levam número. Eles sequer entraram em tramitação na Câmara. Olha o absurdo. Mas o regimento interno impõe que todo e qualquer projeto tramite pela Câmara. Mas o de nepotismo, com medo imenso que grande parte dessa base, desse desgoverno, dessa base cruel, porque eles não falam em favor da população, eles falam em favor próprio e em favor do governo. Então, o projeto do nepotismo não entrou em pauta. Vou falar um agora. Só para a gente poder dar uma clareada para a galera que está assistindo, né? Nepotismo é a proibição de você colocar parentes diretos em cargos de confiança, em cargos públicos, né? Pela janela. Agora, a quem interessa ser contra o nepotismo, ou seja, é uma prática comum nesse governo se empregar parentes, usar a prefeitura como cabide de emprego, a ponto deles serem contra o projeto que transitaria na sessão para acabar com o nepotismo? Claro, veja bem na Câmara, vamos botar o exemplo da Câmara. Quantos vereadores tiveram e têm parentes nomeados na Câmara ou no governo? Quase todos da base desse governo, Anderson. Isso a olhos vistos, vive nas redes sociais alguém denunciando. Então, mas vamos fazer uma ressalva. A lei do nepotismo, ela é muito restrita ainda, ela não é, quer dizer, ela é ampla. Eu estava querendo restringir, dar nome a quem não podia ser nomeado. Mas a lei autoriza, e o que ela autoriza, não sou eu que posso desautorizar, é uma lei federal, ela autoriza que os DAS-1, que na realidade não se fala em DAS-1, fala em cargo político. E quem é o cargo político no município? O DAS-1 por representar o prefeito. O DAS-1 pode ser nomeado mãe, tia, avó, tataravó, qualquer um. Então, é o único em que a lei autoriza e não haveria possibilidade de eu fazer uma lei desautorizando. Então, os cargos de confiança do prefeito de primeiro escalão são cargos políticos assim entendidos por lei. E esses cargos seriam autorizados. O atual prefeito poderia nomear a mãe, a esposa, quem quisesse. O irmão, quem quisesse. Então, o resto todo eu vedava. Tudo que a lei veda, eu era claro em dizer que não podia. E aí esse projeto, estranhamente, não entrou em pauta até hoje. E aí eu ia falar um mais recente, alguns projetos, vou falar mais para trás um pouquinho. Projetos de inclusão social, de inclusão, foram aprovados. 2 deles eu destaco aqui, que foi o de obrigar as agências de colocar caixa eletrônico em altura compatível com quem é cadeirante ou portador de nanismo. O projeto foi aprovado, sancionado, e até hoje não existe nenhum caixa eletrônico nesse padrão. Por quê? Porque não basta apresentar e aprovar leis. Tem que ter fiscalização por parte do poder público. É ele que tem que fiscalizar isso. O
poder público que eu falo, municipal, executivo municipal. O outro foi que, obrigando as concessionárias de serviço público do município, fornecer as contas dela com os usuários, portadores de deficiência visual, que recebesse sua conta em braille. Por quê? Para dar a ela uma autonomia, para dar a ela uma dignidade. Nenhum desses dois projetos foi posto ainda em prática por falta de fiscalização dos órgãos do poder público. Agora, recentemente, aí eu geralmente destaco os que não foram aprovados, porque é tanta lei que acabam não andando. Logo no início da pandemia, eu mandei vários projetos de lei. E destaco um que foi a redução, pelo período que tivesse a pandemia, que está se estendendo já há quantos meses, a redução em 30% da conta d'água. Sequer entrou em pauta, sequer entrou para tramitar naquela Câmara. Eles escondem e olha que nós ficamos mais de um mês tendo reuniões extraordinárias que só poderia ir à pauta assuntos de interesse durante o período da Covid, de extremo interesse da população. E esse assunto, que é de extremo interesse da população, que nós temos a conta mais alta de todo o Estado. Isso sem falar o tempo que a Câmara de Vereadores ficou parada, porque, segundo o presidente, havia até empecilho de se conseguir fazer uma sessão online com um recurso similar ao que nós estamos utilizando aqui, porque ele chegou a falar que nem todos os vereadores tinham internet, né? Brincadeira, né, Anderson? Olha só, eu estou fazendo o meu celular em casa, da minha rede pessoal, mas eu faço questão de todas as sessões, eu faço da Câmara, usando o computador da Câmara. Tudo meu, dia de sessão, eu estarei e sempre estou na Câmara, exatamente para não dizer assim, foi a internet do vereador que não funcionou. Se não funcionou, deu problema, foi a Câmara Municipal que não permitiu que eu fizesse. Mas eu defendo e defendia, agora que está tendo essa flexibilização, já tem boatos que vão fazer um novo fechamento, de que deveria haver sessões presenciais. Porque se você pode auxiliar... Quem conhece lá o espaço do parlamento, é gigantesco. Em momento algum deveria ser impedido o acontecimento de sessões, porque para 25 vereadores que nós temos hoje, 25 cadeiras, naquele parlamento enorme, vocês poderiam estar com uma distância até de 10 metros um do outro e fazer a sessão. Não apenas de 2 metros, 1,5 metro, como determina a Organização Mundial de Saúde. Você está perfeito na sua colocação. E como qualquer cidadão comum, que nós também somos cidadãos comuns, quem tiver em grupo de risco, ou estiver, e eu estou em grupo de risco, eu sou pré-diabético, tenho hipertensão, não tenho acima de 60, mas tenho essas coisas, você tira licença se você se achar em risco. O cidadão comum, o médico, acima de 60, não foi posto para casa? As pessoas que têm o grupo de risco da prefeitura não foram postos compulsoriamente para casa e até perderam suas gratificações? Poderia trabalhar de forma remota. Ou seja, claro. Online. Perfeito. Hora nenhuma a Câmara poderia fechar. Ela poderia dar a opção, olha, quem está em grupo de risco fica em casa, quem não tem, são 200 lugares para 25 pessoas. Dá para todo mundo que quiser vir. Quem se sentir seguro. Quem não sentir seguro, faz remotamente da sua casa. Acabou, seria um problema fácil. Mas vamos dar continuidade aí. O senhor tocou num assunto que o senhor já deu até um spoiler que vai ser uma das perguntas que eu vou entrar, mas a gente vai voltar nessa questão, que foi a Água dos Paraíbas, que eu vou bater nesse assunto aqui com o senhor. Mas eu queria que você desse continuidade. Tem mais algum projeto que você queira ressaltar? Vamos. Não projetos de lei, mas de ações. Por que eu falo de ações? Porque, as suas denúncias no MP, eu quero que você dê uma segurada que a gente vai falar. Não é de ações do MP, não, de ações de trabalho. Por quê? Eu sou uma pessoa muito antenada e leio muito, e costumo dizer, Anderson, com muita tranquilidade, que não há nada que eu vote sem saber. Posso até ser enganado, mas sem lei, sem saber, não há essa possibilidade. E por que eu estou falando isso? Porque durante 3 anos eu votei 3 orçamentos. Eu coloquei várias verbas para atender a nossa população, inclusive verbas impositivas. Olha, Vila dos Pescadores, tem dezenas de vereadores que se dizem da Baixada Campista. Eu tentei, durante 2 anos, colocar verba para fazer o saneamento da Vila dos Pescadores, 5 milhões em cada ano, foi rejeitado pela base do governo. Pela base do governo, esses mesmos vereadores que se dizem daqui ou dali.
Agora, este ano, eu consegui colocar, ano passado, uma verba de 1,5 milhão para fazer só a parte de galeria de água pluvial da Vila dos Pescadores, no Farol de São Tomé. O governo não fez, mas a verba está lá, foi disponibilizada no orçamento. Como coloquei também, vim hoje de Baixa Grande, Anderson. Mas essa verba que foi disponibilizada no orçamento, Álvaro, ela permanece no cofre ou houve desvio de finalidade e ela foi utilizada para alguma outra coisa? Não, orçamento é previsão de gasto e aonde você está no orçamento dizendo que você vai gastar. Mas a verba, que eu digo fictícia, foi posta, e aí a verba, quando entrou, Deus sabe o que foi feito. Está tudo indo para o mesmo ralo, porque a gente só vê gasto, gasto, gasto e nenhuma satisfação. E aí, só para completar esse da Baixada, estou vindo da Baixada hoje, lá passei pelo posto de Baixa Grande. Eu coloquei 170 mil reais de verba impositiva, olha o nome, impositiva, você vai trabalhar com essa verba para reformar o posto está fechado, nenhuma reforma e fechado, porta trancada, sem ninguém lá dentro. Então, um completo descaso e absurdo. Mas a saúde, Anderson, foram as maiores verbas gastas, e aí eu uso a palavra gastas, por este governo ao longo desses 3 anos e 8 meses de quarentena. Porque ele ainda está em quarentena. Ele não começou a quarentena agora, no período da Covid, não. Ele está em quarentena desde quando iniciou o governo. Quando você fala que eu sou vereador de oposição, mas sou oposição às não ações deste desgoverno ou às ações que foram feitas para prejudicar a população, como o extermínio dos programas sociais. Então, eu sou oposição a ações e não a pessoas. Perfeito, Álvaro. Quando você fala, né, de gastos da saúde, aí eu tenho alguns dados aqui que, naturalmente, é de conhecimento seu, para mostrar para o pessoal de casa. A prefeitura recebeu 47.225.443 e 15 centavos do governo federal para o combate ao Covid-19. Parte desse dinheiro teve até desvio de finalidade, que 11 milhões o prefeito utilizou para pagar salário dos pensionistas. Ou seja, isso aí não seria passivo de impeachment? E outra, sei que você é favorável à CPI da saúde. O que está faltando para realmente conseguir emplacar essa CPI da saúde? Vamos só alguns dados que todos as pessoas que estão nos acompanhando vão entender perfeitamente. Eu não vou falar ano a ano, não, que vai demorar. Ao longo de 3 anos de governo, não estou falando esses 8 meses, não, o município gastou 2 bilhões e 300 milhões de reais na saúde. Gastou. Mesmo assim, não tinha remédio, não tinha equipamento, não tinha EPI, tudo sucateado. Então, jogou dinheiro pelo ralo 2 bilhões e 300 milhões de reais. Já neste ano agora... Dinheiro, muito dinheiro para o município do tamanho de Campos. É uma prefeitura dentro de outra prefeitura. E mesmo assim foi motivo de denúncia, que mais na frente a gente vai falar, no Ministério Federal, porque nada tinha na prefeitura de Campos. Neste ano, para você ver o descaso e a má gestão, falando desses 47 milhões, o governo federal editou 2 decretos, o governo Bolsonaro, pagando R$ 1.800 por leito de Covid e por dia para todos os leitos de Covid permanentes. E 800, em outro decreto, ele paga R$ 800 por dia por leito de Covid para leitos transitórios, aqueles que vão se acabar. Pasme você, Anderson, e eu chamei a atenção disso no plenário da Câmara, na rede social. A Prefeitura de Campos não tinha um leito sequer cadastrado no CNES, porque para você receber essa verba é só cadastrar seus leitos no CNES. O que é CNES? É o Cadastro Nacional de Entidades de Saúde. Aí agora, essa semana, que eu acompanho... Ou seja, esse recurso que deveria ser captado do governo federal... por incompetência ou descaso do secretário de Saúde, não chegou a ser repassado do governo federal, onerando os cofres do nosso município, que já está em situação de dificuldade financeira. É onde eu sou obrigado a parafrasear aquilo que o prefeito falava em sua campanha, que dinheiro tem, o que falta é gestão. Perfeito, ele falava isso para ele.
Ele estava prevendo o futuro, porque ele hoje... outro dia, eu até falei que ele... Eu vou citar aqui o que é, mas só para terminar o leito de Covid. Aí agora eu entrei esta semana lá no Quinés. Aí ele tomou vergonha na cara, cadastrou 12. 12, Anderson. 12 somente. Quantos leitos tem na cidade sem estar cadastrado e quantos milhões estão indo embora por mês? Entendeu? É isso que não é na minha cabeça. Ele vem na rede social e grava, dizendo que o dinheiro acabou, e que eu chamei de mentiroso e que o é, e eu vou explicar por quê. E é só ele dizer que eu estou mentindo. Ele veio na rede social e disse, o prefeito, de que acabou o dinheiro e que não se deve olhar para trás, deve-se olhar para frente. Aí eu falei, ora, ele veio atestar tudo o que eu estou dizendo ao longo desses anos, de que o governo dele nunca existiu. Se você não pode olhar para trás, e ele passou 4 anos olhando para trás, e deve olhar para frente, o governo dele ficou aonde nessa história? Que até hoje não começou. Ele deve estar se referindo ao próximo prefeito no próximo prefeito, exato. Então, são coisas que realmente a má gestão impera, ou, olha só existe 2 casos do que está acontecendo em Campos. Ou é má gestão, ou é má fé. Não tem como escapulir disso. Então, se ele falar que não é má gestão, alguém está agindo de má fé no município. Porque não tem como sair disso. Entendi. Eu venho batendo muito numa tecla, eu estou sendo até repetitivo em excesso, mas é importante que a gente se repita para que isso fique muito, mas muito frisado na cabeça da população, de todo eleitor aqui de Campos. Porque, na verdade, o que estão fazendo é usar a pandemia como cortina de fumaça para usurpar o erário público, né? Então, durante esse período pandêmico, onde as pessoas estão convalescidas, onde o comerciante foi prejudicado por esse lockdown, que, ao meu ver, fui contra esse lockdown, onde as pessoas precisam de um atendimento médico, até mais próximo da sua casa, porque se o cara... Não é porque nós estamos em pandemia que a pessoa vai parar de passar mal. Então, o cara que mora lá, na UBS, o cara que mora próximo, lá no Retiro, que mora lá em São Martinho, perto da UBS lá, se ele passasse mal antes, ele ia do ladinho da casa dele ter o atendimento médico, para poder ter o recurso ali do lado da casa dele. Agora não. Agora, se ele passa mal, ele é obrigado a se deslocar para o Sandu, se deslocar para o Ferreira Machado, para tentar um atendimento. Ou seja, ampliou-se o percurso de deslocamento de quem precisa do atendimento. Então, são medidas que eu busco de todo o coração tentar entender, mas não consigo chegar a um entendimento. Sem falar de contratos superfaturados que saltam aos olhos, como alguns que eu vou te mostrar aqui. Esse aqui, por exemplo, foi para manutenção de tomógrafo, no valor de R$800 mil, manutenções de tomógrafo, sem licitação. Achei caro, vai ser muito franco para você. Aí eu tenho aqui um contrato aqui para compra de insumos, ou seja, esse objeto de contrato foi no valor de R$994 mil. Vamos arredondar para ficar mais fácil das pessoas entenderem. 1 milhão. Mas no Diário Oficial não fala quais foram os insumos e nem destinado para onde. Então, eu sou obrigado a acreditar que foi comprado e para onde foi. Similar a esse, tem esse aqui, ó. Um contrato no valor de 2 milhões também, ou seja, 1.978 mil, para a compra de EPIs. Não discrimina aqui no objeto, no Diário Oficial, no portal da transparência, quais EPIs foram comprados, a que valor foram adquiridos, para a gente poder fazer uma cotação de mercado e saber se esse valor bate com o valor de mercado. E tem um contrato que, na minha modesta opinião, foi de todos o mais escandaloso. 2.900 e poucos mil, ou seja, quase 3 milhões, para comprar quentinhas para funcionários do UBS. É fato, né, público e notório, que a maioria das UBS se encontram fechadas. E 3 milhões de reais
a uma quentinha de R$ 10, dá para comprar 300 mil quentinhas. Você vai dar quentinha para mais da metade da população dessa cidade. E eu digo para você, sem medo nenhum de falar, de expor, a minha esposa trabalha no UBS. Ela é concursada. Então, eu não tenho medo de expor isso aqui, que ela não tem como sofrer retaliação. Ela presta o serviço dela com excelência, na qual ela menciona que na UBS dela nunca recebeu nem galão de água mineral. A água mineral eles têm que rachar lá, comprando do próprio bolso. Nunca receberam um pó de café. E que dirá quentinhas? Eu estive em algumas UBS que estão em funcionamento. Uma dessas que ainda estão funcionando. Conversei com funcionários lá. Nenhum deles recebeu uma quentinha. Então, o senhor que faz parte da Câmara aí, queria que o senhor me respondesse se o senhor tem ciência disso ou não, mas a fim de esclarecimento, eu entrei com 2 ações contra a Prefeitura, no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal. Vou pedir ao produtor, se tiver aí, como para as pessoas de casa e até para o meu convidado estar vendo, ele postar aí os processos que eu entrei e estou aguardando ansiosamente que sejam deferidos aí pelo Ministério Público a respeito desse contrato, dessas quentinhas. Pode voltar a tela aí, operador. Aí, vamos lá, Álvaro. Eu gostaria que você comentasse isso aí. Olha só, eu vou tentar, se eu me estender muito, você me para, porque eu conheço os números todos da cidade e as coisas que acontecem são muito escandalosas. Vamos começar pela saúde e quentinhas. Se eu for começar pelas quentinhas, não foi só o contrato de 2,9 milhões. A Prefeitura, no ano de 2020, que é quando nós estamos, fez 15 milhões em contratos de quentinha para a saúde. 15 milhões, quase 16, não foram 2.900. 2.900 foi só para as UBS. Ele já pagou este ano 6 milhões e 600 mil reais de quentinhas na saúde. Já pagou 6 milhões e 600 mil reais em quentinhas na saúde. Então, esse é o maior restaurante popular que eu já vi na minha vida. O de Campos gastava, para atender a população do centro da cidade, 250 mil por mês. A Secretaria de Saúde deve estar alimentando toda a população carente da nossa cidade. É a única explicação que eu vejo. Com lagosta, né? Com lagosta. 15 milhões de reais em quentinhas. Mas vamos à saúde, você falando das UBS e que tudo falta. Semana passada, o que o prefeito fez? Por que ele fechou as UBS? Ele fechou as UBS porque ele pegou todos os médicos das UBS das pontas de maneira arbitrária para fazer aquele lockdown dele naquela época. O lockdown se justifica quando tem os pressupostos para fazer o lockdown, quando as autoridades médicas e sanitárias assim o dizem. Eu entendo assim. Bom, ele pegou todos... Só um parênteses, Álvaro. É importante a gente estar conversando sobre isso, porque a população tem que tomar conhecimento. Só um parênteses. E nós estamos aqui mostrando a nossa visão. Mas na próxima quarta-feira, o meu convidado é o doutor Abdo Neme, que foi o secretário de saúde do nosso município, e poderá estar aqui rebatendo qualquer eventual informação ou desinformação que a gente possa estar, que segundo a visão dele, possa estar errado. Ou seja, ele vai estar aqui tendo a oportunidade, assim como você, de estar mostrando o ponto de vista dele. Nós estamos mostrando o nosso, ele vai estar aqui próxima quarta-feira. Claro, mas olha só, o mal que você puxa um assunto, vem outro, aí eu acabo não falando outro. Bom, ele puxou os médicos das pontas, colocou em 3 ou 4 unidades de referência, na visão dele, São José, PU de Guarulhos, tentou fechar o da Saldanha Marinha e não conseguiu, e Travessão. Trouxe todos os médicos para cá e alguns para o CCC, Centro de Controle de Covid, com 19 leitos. Ele criou uma enormidade de leitos, 19 leitos. A história é essa. Quem obrigou ele a botar mais leito foi a ação judicial, a ação civil pública imposta pela Defensoria Pública do Estado, juntamente com o Ministério Público. Foi aí que ele começou a colocar mais leitos de Covid no município. Senão, não teria feito. Ficou parado, esperando o Hospital do Estado, que se afundou na corrupção. Você não pode ficar esperando alguma coisa que você sabe que não vem. Está lá tudo lameado, banhado de corrupção, você fica aqui sentado esperando? Está brincando comigo, né?
Mas aí ele criou essas unidades. Em vistoria recente, não estou falando daquela época que nós fizemos vistorias e vimos que não tinha nada com isso que ele fez. Nós fazemos, só um adendo aqui, uma reunião toda semana, todas as quintas. Eu falo nós, sou eu, os outros vereadores da oposição, Josiane, Eduardo, Cabalão Cimar, Renatinho Eldorado e Eduardo Crespo, com todos os sindicatos de Campos. Ciprozep, o CEP, Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, todos que quiseram entrar nesta grande discussão, que já estamos na 8ª ou 9ª reunião, discutindo os rumos não só da cidade, mas do funcionalismo e da qualidade de atendimento à população. O Sindicato dos Médicos nos informou semana passada, na reunião da semana passada, de que em vistoria realizada 2 semanas atrás, os principais postos aqui não tinham nada, amigo. Não tinham nada. Então, para onde está indo esse dinheiro gasto? Aí vamos ao ex-secretário de Saúde, vou evitar dar nome. Quando ele foi chamado para uma audiência pública, quiseram convocar uma audiência pública para que ele fosse à Câmara explicar todo esse descaso com a saúde, na minha visão, na sua visão e de toda a população, e ele assim não enxergava, eu votei contra. E vou te dizer por que eu votei contra. Se justifica pelo que aconteceu. Ele foi para a Câmara, todos os outros votaram a favor, levou 12 horas explicando tudo que a visão dele, boa, e resolveu o que, Anderson? Nada. Então, você vir aqui falar qualquer coisa ou pedir uma audiência pública, eu fiz só uma pergunta, voto a favor, se ele me garantir que ele vai trazer a solução para a saúde de Campos ou discutir o que a população está precisando, não está tendo. Como eu sabia que ele não ia lá fazer nada disso, votei contra. Com muita naturalidade, eu não gosto de ser enganado, não. Já fomos enganados, nós vereadores, pelo aquele que é o segundo prefeito do município, né? Porque ele é secretário de transporte, é secretário de controle, é secretário de saúde, o presidente do MTT. Ele é secretário de todas as pastas que o prefeito precisa que alguém fale. Ele foi lá na Câmara, né? Quintanilha, foi lá na Câmara, fez uma reunião com todo mundo, pediu para os servidores levarem todas as suas perguntas, os servidores levaram 56 perguntas, até hoje não foi respondido uma. Eu só sou enganado uma vez, pela segunda seria burrice, né? Então, votei contra a ida de Abdo Neme, que falou 12 horas e não disse nada. Então, olha só, eu cansei de ser enganado, eu quero ações, eu quero solução. E aí me pergunta mais alguma coisa, porque é tanto assunto que minha cabeça vai borbulhando aqui. Não, nós temos muita coisa ainda, nós temos meia hora de live agora eu consegui compartilhar. Mas é importante pedir para as pessoas que ainda estão nos assistindo, compartilhem aí. Muita gente agora está vendo o jogo, mas muita gente vai assistir essa live amanhã e eu tenho certeza que o conteúdo é de interesse de toda a população de Campos. Álvaro, eu quero agora começar a falar sobre essa questão de muitos prédios públicos aqui de Campos alugados, sem necessidade. Alguns prédios públicos pertencentes à prefeitura vazios e muitos contratos de aluguéis de prédios públicos, que eu não vejo necessidade alguma da prefeitura de Campos alugar tanto imóvel. Parece que é um acordo entre amigos, né? Parece que isso funciona de maneira muito cordial, ou seja, para ajudar alguém que não é a população, não é o interesse da população ver esse dinheiro todo sendo desperdiçado com imóveis vazios, inclusive, muitos deles, e alugados. Eu sei que você já vem batendo nessa questão, eu queria que você esclarecesse isso aí. Isso é bom a conversa, porque você vai lembrando de coisas. Outro projeto de lei. Entrei com um projeto de lei em novembro do ano passado, obrigando o poder público a colocar placa e disponibilizar toda a relação de próprios públicos e o preço que é gasto por mês. O projeto entrou em tramitação. Não foi a votação até hoje. Quem tem medo de mostrar a verdade nesse município? Você está entendendo, Anderson? O que você ter 20 vereadores submissos a você, prefeito tem 20 vereadores submissos, ou quase 20, porque agora vai se aproximando a eleição, alguns pulam do barco, né? Mas quase 20 vereadores submissos, e aí querem tapar tudo. E aí, olha só, quando a prefeitura alugou um prédio, é uma ação que eu entrei na justiça e virou inquérito, aparentemente modesta, mas com muita força. E alugou um prédio no mercado municipal por R$ 18.200 por mês, dizendo que ia montar o restaurante popular.
9 meses depois, 18 mil por mês. Por mês. Ou seja, nós sabemos a média de aluguel, de preço de aluguel aqui em Campos, e sabemos que nós estamos falando de um valor exorbitante para um imóvel aqui na nossa cidade. A gente não está falando de um prédio no Leblon, a gente está falando de Campos de Goytacazes. Vamos interagir aqui com o nosso... a Érica Gomes. Exato, vereador. Tem que ter menos falação e mais ação. A Érica parabenizando o seu trabalho. Isso aí. Então, Anderson, veja bem, esse prédio de R$ 18.200, 9 meses depois, eu faço minhas compras no mercado até hoje, sempre fiz, tudo que eu sempre fiz, eu continuo fazendo. Ao sair do mercado, eu passo em frente à pura casualidade, passo em frente ao prédio, tinha uma portinha aberta, e ninguém sabia o que tinha lá dentro. Desci do carro, filmei, fotografei, gravei na hora. Sabe o que tinha lá dentro? 9 meses depois, nada. Nada. Além de gravar, botar na rede social, mandei para todos os jornais. Nenhum jornal, olha só, nenhum, nem escrito, nem falado, nem televisado, nenhum jornal mandou reportagem. Mas o escândalo foi tão grande, mas tão grande, que pelo menos ligaram para a comunicação social da prefeitura e eles falaram que realmente o prédio ainda não tinha sido utilizado. O prédio era para ser um restaurante popular, mas não teve dinheiro. Olha só, 9 meses depois, não, mas que nós vamos reunir vários próprios públicos e botar aqui. Aí, correndo, puseram um monte de coisa lá dentro. Só que, nesse meio tempo, já tem a declaração deles, né? E a minha filmagem. Mandei para o Ministério Público, denunciando o prefeito Rafael Diniz, denunciando o Marcão Gomes por improbidade administrativa. E foi aceito e virou inquérito. E vamos aguardar para ver o que vai dar. Tomara que realmente haja não só o inquérito, mas na apuração do inquérito aí, que se puna os responsáveis por esse desperdício de dinheiro público. Perfeito, né? Perfeito. Comentário do Pretinha Ribeiro. Boa noite a todos. Gostaria de saber do vereador Álvaro Oliveira, já terminando o ano, os RPAs amargam a dor de ter trabalhado para esse prefeito, não paga a falta de amor ao próximo numa pandemia dessa. Doenças graves, sem alimentos, remédios e outros em isolamento. Contraíram a Covid. Remédios são caros. O mesmo discurso, não tem dinheiro. Sempre com o mesmo discurso, não tem dinheiro. São seres humanos, filhos de Deus, sofrendo. Obrigado, Pretinha Ribeiro. Então, cara, os RPAs, hoje em dia, parece engraçado, Álvaro. Hoje em dia, todo mundo quer abraçar a bandeira dos RPAs. Todo mundo se compadeceu por um sentimento nobre de querer abraçar os RPAs. Eu sou comerciante nessa cidade. Há mais de 1 ano e 9 meses, eu levanto a bandeira do RPA. Ah, mas por que, Anderson? Você já tinha interesse em, de repente, participar do pleito? De maneira alguma. Mas por ser comerciante nessa cidade, Álvaro, eu percebia que a ausência dos pagamentos dos RPAs, a ausência do pagamento desses servidores, gerava um impacto muito negativo no comércio. Perfeito. Então, esse dinheiro, quando deixa de estar em circulação, eu sinto no movimento da minha empresa, que entendeu? Porque eu sou comerciante. E ali eu já me solidarizava com os RPAs e também já brigava pela causa, me fazia coro essa luta deles. Mas agora, todo mundo que balançava os ombros para os RPAs, de uma hora para outra, todo mundo começou a querer pegar RPA no colo, quando vê passando na rua aí. Posso fazer minha colocação? Olha só. Eu sou uma pessoa que sou muito prática e eu trabalho, eu digo que o vereador é servidor público e ele fala em nome da população. Ele tem a obrigação de ver aqueles aflitos, qualquer um que seja, o segmento que seja, e lutar por eles. Então, quem é o grande culpado ou os grandes culpados de estar essa história aí? Um prefeito insensível, um prefeito que não tem transparência, um prefeito que não tem, que é intransigente, e um prefeito que você vê que ele não sabe administrar a cidade. Mas, juntamente com ele não fez isso sozinho, não. Ele teve 20 vereadores ao longo desses 3 anos e quase 8 meses, porque alguns saíram agora, em que indicaram e enganaram essas pessoas, Anderson. Enganaram.
Porque, da mesma maneira que ele teve 150 mil votos enganando a população, ele e a sua base do governo, que eu digo que o vereador tem que ser base da população, não tem que ser base de governo e governo que prejudica a população. Esses quase 20 vereadores encheram a prefeitura de pessoas, enganando-as e agora fazendo com que elas passem fome. Fizeram o famoso quase trabalho escravo. Você trabalha sem receber. É isso que tem que ser dito. E aí, eu não abracei no colo, não. O que eu fiz? As minhas coisas são muito práticas. Denunciei, fiz uma denúncia, eu, vereador, ao Ministério Público do Trabalho. Eu não posso dizer que ele lavou as mãos. Mas o que o Ministério Público do Trabalho me respondeu? Que ele não tinha o que fazer, porque já existia, desde 2005, um processo sobre os RPA de campo. Ora, tá brincando, né? O processo de RPA de 2005 não é o mesmo de 2020, não. Então, olha só, praticamente falaram, não tenho nada com isso. E aí, o que nós fizemos? Nessas reuniões semanais, que nós, vereadores da oposição, mas está aberto para qualquer um entrar, não é só a gente, não, mas só nós que fazemos reunião com os sindicatos. Mesmo, como parte da folha de funcionários não é a mesma, como nada. Mas entregaram, lavaram as mãos. Mas nós e esses sindicatos, vou repetir os sindicatos quais são. Nós, 5 vereadores da oposição, mais o CIPROSEP, mais o CEP, mais o Sindicato dos Empregados na Saúde, mais o Sindicato da Enfermagem, mais o Sindicato dos Médicos. Nas reuniões, combinamos, ficou acordado de que esses sindicatos abririam os seus jurídicos para formularem ações para todo e qualquer cidadão RPA que quisesse ter a garantia do seu direito. O RPA não tem direito trabalhista nenhum, mas o que ele trabalhou, se ele provar que trabalhou, ele tem direito. E os jurídicos dessas instituições estão lá de porta aberta há muito tempo. Mas eu até entendo. Tem pessoas comentário aqui do Edson Cavalcante, que é um RPA que se encontrava nessa condição aí, é um amigo que eu conheço, que passou por essa dificuldade, vem passando e amargando esse problema, porque era RPA, foi dispensado sem receber o período trabalhado. O que ele comenta é o seguinte: o que bem se sabe, o lançar mão de RPA é para pouco tempo, não é? Eu acho exato, que o RPA, eu esqueci o nome, desculpa, eu estou sem óculos aqui, não consigo ler. Edson, o RPA não tem direito trabalhista nenhum. É uma contratação muito frágil, por isso que às vezes se opta por concurso temporário. E por ser frágil, e por você estar lá, você que eu digo qualquer pessoa, está lá por algum tipo de indicação, talvez alguns estão porque já trabalhavam, e trabalhavam muito, e outros por indicação. Teve até um secretário que saiu e que avisou que 30% de DAS e de RPAs que foram indicados no atual governo não trabalhavam, faziam trabalho de rede social. Aqui eu não tenho problema em citar nome, não. Foi o Nildo Cardoso. Nildo Cardoso, ex-secretário, e ainda no cargo denunciou isso. Quem era o atual secretário de saúde mencionado anteriormente era o Abdo Neme. Eu acho que quem fala a verdade não merece castigo, eu estou aqui para falar a verdade para a população, e o espaço é democrático, da mesma forma que eu estou citando aqui algumas pessoas, essas pessoas e qualquer outra que tenha algum trabalho de relevância para a nossa população, tenha certeza que o meu espaço está aberto aqui também para elas. Como o Abdo já estará aqui, confirmou a presença na próxima quarta, como qualquer outra pessoa citada aqui poderá fazer a utilização desse espaço aqui para poder expor seus contrapontos. Então, Anderson, para o amigo que aí perguntou, e para todos que nos assistem que são RPA, esses sindicatos estão com seus jurídicos abertos para quem quiser, mas eu até entendo que às vezes a pessoa não quer entrar na justiça, que sabe que vai ser demitida no outro dia. Mas eles estão abertos para defenderem seus direitos, porque aqueles que provarem que trabalharam, a justiça faz e vai ter que pagar. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas pelo menos você garantiu o seu direito. Eu tenho um exemplo muito prático de ontem que eu dei voz no plenário da Câmara terça-feira. Carla Moté, que era do AGC, agente daquelas agências de correio que tinham no nosso interior, eram 24, viraram 8. Depois de 28 anos de serviço, 9 meses de salário atrasado, foi demitida. A agência do Correio de Conselheiro Josino foi fechada. Então, é criminoso isso, Álvaro, porque exatamente isso. A pessoa, o RPA, o trabalhador,
ele tem gasto até para trabalhar, ele tem o gasto do deslocamento dele de passagem, ele tem o gasto dele com a sua própria alimentação, ele tem esse gasto, ele não recebe, ele é dispensado, ele é descartado como um copo descartável que você acabou de usar e você joga fora. Porque foram enganados pelo prefeito e pela sua base subserviente. São vereadores que nunca trabalharam pela população. Minto, agora estão dizendo que trabalham pela população. Mas durante esses 3 anos e tanto de governo, votaram todos os projetos contrários à população de Campos. Álvaro, eu agora gostaria de dar uma nova guinada na nossa live aí para te fazer uma pergunta, né? Como foi dito aqui, você faz parte aí da família Garotinho, tem parentesco direto com eles. Uma das maiores curiosidades da população de Campos hoje é acerca da candidatura do Vladimir. Eu sei que não é você a pessoa que deve falar sobre isso, mas é só se você pode ou não estar dando alguma informação. Se hoje, de fato, o Vladimir já cravou que é pré-candidato a vereador, ou se ainda está sendo uma coisa que está sendo resolvida pelo clã da família. E se for ele realmente o candidato, foi uma questão de estratégia de dar uma segurada, para soltar isso aí para a população, ou realmente ainda não está definido que ele será o representante, a majoritária pelo grupo da família Garotinho? Está definido. Nós tivemos reunião do PSD, eu sou do PSD, Vladimir também é do PSD. Vladimir é pré-candidato, está pré-candidato, vai anunciar a pré-candidatura, nós vamos ter convenção, tudo normal. Já tem também um pré-candidato a vice, que é o Frederico Paes. Quem é Frederico Paes? É o presidente dos plantadores de cana e diretor da Coagro, aquela usina de açúcar e álcool. Então, com larga experiência em administração. Então, essas chapas são dos nossos pré-candidatos até a convenção. E ele vai vir, sim. Não foi estratégia. Entendia-se no partido de que a figura de Vladimir, lá em Brasília, que tem um trânsito... Não preciso falar, vocês têm visto esse trabalho que tem feito em Brasília. Por alguma razão, está travando aí o seu áudio e a sua imagem. Eu vou pedir para você repetir para o pessoal de casa compreender melhor. Eu não sei aonde que eu parei aí. É porque às vezes entra mensagem, eu estou no celular. Isso. Vai para perto do roteador aí. A internet está travada. Você estava falando que o Vladimir ele é pré-candidato e já tem um pré-candidato a vice, mas não consegui te ouvir daí para diante. Pré-candidato a vice, Frederico Paes. Quem é o Frederico Paes? Diretor dos plantadores de cana, presidente do Sindicato dos Hospitais de Campos e diretor da Coagro, usina de açúcar e álcool. Larga experiência administrativa. E não é que Vladimir não foi estratégia nenhuma. Nós entendíamos no partido de que a figura de Vladimir em Brasília, que tem um ótimo trânsito, quem é o outro deputado federal da cidade que tem o trânsito de que Vladimir tem e consegue trazer tudo que ele está trazendo? E não trouxe mais porque o prefeito não aceita. É brincadeira o que acontece em Campos. Bom, mas entendemos também, essas coisas vão amadurecendo. E, embora a figura dele em Brasília seja importantíssima, aqui em Campos também era importantíssimo. Ele fez uma eleição e nós sabíamos que ele tinha um sonho de ser prefeito, mas não é ter sonho que você tem que ser prefeito. Você tem que estar com as mangas arregaçadas para trabalhar em prol da população. E ele viu o seguinte, que nesse momento, quem mais tem a oferecer, independente de estar em Brasília, não poderia abandonar a nossa história de trabalhar em prol da população mais carente, de trabalhar em conjunto com os diversos segmentos e ficar em Brasília. Isso seria, eu acho que para a gente não seria bom. Então, ele entendeu que a história dele em Campos, o trabalho dele em Campos é muito mais forte do que tudo que ele possa trazer em Brasília. Porque em Brasília nós podemos arrumar outras parcerias. Nós temos vários partidos que vão andar juntos, né, no momento certo, vai ser dito. E o nosso PSD também é um partido forte a nível federal. Então, essa não tem nenhuma história, não tem nenhuma estratégia. É porque tudo é conversado. Ninguém acorda dizendo, vou ser prefeito, quero ser prefeito, vou ser prefeito. A gente vai avaliando tudo que vai ocorrer. E Vladimir não vai governar da cabeça dele. Nós temos um plano de governo e ele vai defender esse plano de governo. Ele vai trabalhar um plano que está sendo estudado já com quase 200 pessoas há muito tempo. Há mais de 2 meses, 3 meses, as pessoas estão trabalhando.
entendeu? E com diversos segmentos da sociedade. A gente vai procurar, eu acho que resgatar a nossa cidade, Anderson, você reconstruir como a nossa casa. Você reconstruir o que está destruído vai ser muito mais pesaroso do que você construir. Mas não tem, e ele sabe disso, e ele fala isso, ninguém tem que ficar olhando. Eu vou repetir a palavra do homem que só tem palavra para dizer o que ele não faz. Você tem que focar na solução. Se a gente ficar sentado falando, papai não quer, mamãe não deixa, igual o atual prefeito, nada acontece. Você tem que focar na solução. Quais são os problemas? Vamos resolvê-los, vamos trabalhar. Quem errou, se ele errou do passado, se este atual governo fez coisa errada, vai pagar. Mas isso não tem que impedir a nossa visão de futuro, a nossa visão de trabalho em prol da população campista. Perfeito, muito obrigado. Super esclarecedor essa sua declaração. Então, para quem tinha dúvidas, o Álvaro Oliveira aqui, primo do Vladimir, primo do Garotinho, né, irmão do doutor Chicão, pré-candidato pelo PSB, já afirma aqui, porque foi veiculado realmente que haveria a possibilidade do Vladimir falar que realmente seria candidato, mas isso ainda não foi divulgado de forma cravada na imprensa. Eu acredito que tudo girava em torno de especulação. Mas agora o Álvaro está podendo trazer para vocês aí de casa a afirmação de que não haverá mais volta, que o Vladimir é sim pré-candidato a prefeito de Campos, com o vice... Perdoe-me, esqueci o nome agora. Frederico Paes. Com Frederico, que é presidente da Coagro. Né? Coagro, presidente dos plantadores de cana e presidente do Sindicato dos Hospitais de Campos. Então, tá aí o currículo do vice também, para quem quiser aí se interessar em procurar saber quem é. E agora o Vladimir, já cravando que é pré-candidato, já vou cavar aqui, já fazer minha cavadinha, você que é primo aí, diga que será um prazer imenso recebê-lo aqui na minha live, assim como eu já fiz com alguns pré-candidatos a prefeito, já fiz com o Edmar, que inclusive era pré-candidato a prefeito, mas ele só seria pré-candidato realmente se o Vladimir não viesse. Agora ele deixou de ser candidato, até porque não conseguiu a nominata, porque o Partido PROS também irá apoiar o Vladimir, né? E fiz também a live com o Roberto Henriques e, sem dúvida nenhuma, eu peço aí, se for possível, que você faça essa ponte para a gente fazer essa live com o Vladimir. Eu tenho certeza que o Vladimir nunca foi de se esquivar, de prestar esclarecimento à população. Eu tenho certeza que não vai ser difícil a gente conseguir trazê-lo aqui para estar batendo um bate-papo sobre os projetos dele e perguntar para ele, né, por onde ele pretende começar a ajeitar essa prefeitura de Campos aí. Quais serão as prioridades dele aí, se for eleito? Agora, no momento de pré-candidatura, você não pode falar de futuro. Você não pode falar de projetos. Não, é por óbvio que a gente não vai falar, ele não vai poder citar números, projetos, mas ele pode falar, olha, a área mais crítica para mim é a da saúde, eu priorizaria a área da saúde. A área mais crítica para mim é a mobilidade urbana, eu acho que Campos precisa de uma atenção maior na mobilidade urbana. E aí a população já vai entender a linguagem que ele vai dizer, por onde ele acha que Campos precisa de uma guinada, de uma reviravolta, para poder a população voltar a ter um pouco mais de dignidade nos atendimentos públicos dele. E eu costumo dizer com muita tranquilidade, Vladimir, é que nem... Vou fazer igual aquela de Chico Anísio, é igual que nem que eu. Eu respondo tudo. Quando você me ligou fazer, você falou assim, não, vamos fazer uma pauta. Eu falei, que pauta? Pergunta o que quiser. É verdade. Eu não tenho isso comigo, não. E ele também responde qualquer pergunta. É verdade. Eu perguntei isso aí, para quem está nos assistindo, é a maior... Kali Moraes, minha tia, está falando. Frederico Paes é filho do Felício, né? Dr. Wilson Paes. Não. Dr. Wilson Paes. Esse é outro. Esse Frederico Paes, esse aí é advogado. É outro Frederico Paes que é amigo meu, mas é outro Frederico. Tem vários Frederico Paes, mas esse é o que atualmente é o presidente do plantador de cana, da Coagro, e presidente dos hospitais contratualizados de Campos. É outro Frederico Paes, não é o filho do Dr. Wilson, não. Ah, tá. Então, cara, não é ele, não. Mas o Vladimir, realmente, eu tenho certeza que vai aceitar, até porque ele tem muito ímpeto, né?
E é muita verdade o que você falou, você não quis saber de pauta, você falou assim, vou responder aquilo que for perguntado, e se você está afirmando aí que o Vladimir joga nesse mesmo time de vocês, já tem essa mesma pegada, vai ser muito bom poder fazer uma live com ele aqui. Igualmente eu fiz com outros pré-candidatos a prefeito, e lembrando, uma vez mais, que o espaço está aberto aí para qualquer um deles que queira chegar até aqui. Álvaro, mais uma pergunta para a gente finalizar. Campos hoje paga uma taxa muito alta de iluminação pública. Muito alta de iluminação pública. E o que acontece aqui na cidade de Campos não acontece em outros municípios, da gente pagar 100% de esgoto em cima do consumo de água. Por que essas concessionárias, essas empresas que têm a permissão de prestar serviço aqui no município, elas não são fiscalizadas nem com relação ao que é cobrado em termos de qualidade de serviço prestado e nem com relação ao aumento de valores abusivos para o consumidor final? Olha só, isso aí para mim é tranquilo responder, porque ao longo pode pegar a história de Campos. Desde quando iniciou o contrato de Água do Paraíba, o único vereador ou pessoa física que judicializou a questão contra a concessionária Água do Paraíba fui eu. Coloquei, não foi denúncia, denunciei no Ministério Público, foram duas ações conjuntas. Denunciei no Ministério Público o prefeito e Água do Paraíba por improbidade e judicializei a questão contra a Água do Paraíba. Fiz uma ação civil pública contra o prefeito e Água do Paraíba, pelo aumento abusivo e por esse contrato que é uma grande... a gente não consegue entender como um prefeito que vai no ano de 2018, no apagar das luzes, dá 10,6% de aumento. E olha só, ele deu 10,6%, vou falar coisas que talvez aqui as pessoas não saibam. E no mesmo ano, ele logo a seguir, ele vai lá, a Água do Paraíba, só para você entender, tinha que até 2018 colocar água em 51 comunidades de 13 distritos. Até 2017, desculpa, minha cabeça às vezes falha. E até 2018, colocar esgotamento sanitário em toda a Grande Guarulhos. Ele não fez nenhum de 2017, nem o 2018. Vai o prefeito, no apagar das luzes de 2018, dá um aumento de 10,6% e isenta, olha só, isenta a Água do Paraíba do compromisso que tinha que ter posto, prorrogando colocar isso para 2020. Ou seja, um completo absurdo. Generosidade. Nação entre amigos, né, amigo? É muita generosidade. Aquele que não te entrega o produto tem um benefício e ainda ganha aumento. É muita generosidade, como o Grupo Imine, que teve uma dívida amortizada aí no valor de 60 milhões. Exatamente, seja, quase 60. Exatamente. Para mim, que sou pequeno comerciante, é cobrado. Eles tentam arrancar até minhas calças. É exatamente isso. Do cidadão que paga com dificuldade os seus impostos, a sua água, eles querem arrancar até a alma. Mas de grandes empresas existe uma benevolência que, como cidadão campista, eu me pergunto, será que existe alguma mesada por trás disso aí? Eu me reservo o direito de perguntar, porque sou cidadão campista, sou eu que pago isso tudo aí, e como não vejo transparência, eu me reservo, sim, o direito de fazer esse tipo de indagação. Eu não posso dizer que isso existe ou não existe. Eu posso dizer, e volto aos dois questionamentos. Ou é má gestão ou é má fé. E aí você escolhe uma das duas opções aí. Pode ser as duas? Ou as duas. Tá bom, e a taxa de energia que você perguntou, antes que esqueça, você tem que agradecer não só a este prefeito, se é que ele é prefeito, até hoje não começou a governar, e aos 20 vereadores da base, porque esses 20 vereadores que hoje são salvadores aí da pátria, do RPA, de todo mundo, votaram a favor do aumento da energia elétrica. Eles votaram a favor do aumento da taxa de contribuição, da contribuição de iluminação pública. Então, é o prefeito, junto com aqueles 20 vereadores, que alguns deles hoje são solução para Campos. Entre aspas, né? Mentirinha. Porque ao longo desses 4 anos votaram tudo contra a população campista. E no apagar das luzes, né? Já que a gente está falando de iluminação, eu vou fazer esse trocadilho. Ainda quer fazer aquele contratão. Quer fazer a extensão de contrato por 20 anos. 30. Ou seja, 30 anos. Talvez
Você sabe quanto arrecadava no governo passado de iluminação pública? Porque ela era linear, arrecadava algo em torno de 10 milhões. Atualmente arrecada 34 milhões de reais. E ele queria dar de presente. Então, cara, esse tipo de coisa eu não entendo. Eu não entendo como que o governo, na gestão anterior, conseguiu fazer um empréstimo para ser pago por 20 anos, aonde o Rafael questiona que paga a dívida da gestão passada. E ele questiona isso, mas ele quer fazer um contrato de 30 anos, no qual os próximos 8 prefeitos não vão poder mexer no contrato que foi feito por ele. Ou seja, entra o Vladimir, ele não pode mexer no contrato que foi feito por Rafael. Entra Joaquim, entra Pedro, entra Manel. Uma nova água do Paraíba. Uma nova água do Paraíba. Exatamente. Aonde que essa Câmara de Vereadores que apoia esse tipo de coisa está com a cabeça. Exatamente isso. Aonde essas pessoas... Agora, uma nova consciência, Álvaro, ela vem se formando. Antes, as pessoas não tinham tanto acesso à informação. Hoje em dia, veículos de comunicação alternativo, como o meu, têm o poder de levar informação imediata às pessoas. A pessoa que está em casa, que não sabia disso e está vendo isso agora, ele fala assim, não, eu vou compartilhar para todo mundo tomar ciência. E o povo não é mais bobo como era antigamente, antes da internet. O povo hoje tem acesso imediato à informação. E eu acredito que haverá uma resposta nas urnas, aonde vai ser histórico aqui em Campos, uma surpresa muito grande para essas pessoas que têm agido contra a população no exercício de sua função pública. É verdade. Eu faço, antes que você encerre, um destaque. Eu entendo que o nosso município tem uma vocação agrícola muito forte. E o atual, eu detesto chamar de governo, porque ele não está governando nada. O atual desgoverno, ele prometeu ao longo da sua campanha, naquela enganação, 3% do orçamento para a agricultura. Isso aí daria algo hoje, 3%, daria uns 150 milhões de reais ao longo de 3 anos. Sabe quanto ele investiu em agricultura ao longo de 3 anos? Eu estou falando em 3 anos. Ele prometia 150 milhões. 1 milhão e 700. Um pequeno e 700. Ah, tá. Não, 1 bilhão, não, é 1 milhão. 1 milhão e 700. Ele prometia 150 milhões. Ah, tá. Ou seja, 300 mil ao mês, se eu não estou enganado. Ao mês, não, um ano. 300 não, vai ser 3, 5, 15, 600 mil ao ano. Ou seja, é muito menos do que ele paga para a Secretaria de Comunicação, que é paga apenas para fazer o marketing do governo dele. A Secretaria de Comunicação gastou mais do que 7 secretarias juntas. Sabe quanto a Secretaria de Trabalho e Renda, que hoje a nossa campus está toda desempregada, ele gastou? Zero. O que aconteceu em Campos foi um crime, mas essas pessoas ainda vão ser... Álvaro, mesmo com toda a ciência, desses absurdos orçamentários que vem sendo cometido por esse governo, por que a maioria dos vereadores, na votação orçamentária para o ano de 2020, aprovaram que o prefeito pudesse ter não 10% do orçamento livre para ele gastar como ele quisesse, e sim 20%. Ou seja, não, o dobro. Não foi assim, não. A história não foi essa, não. Ao longo dos anos, o prefeito que defendia na sua campanha junto com o Marcão é contador concursado do IFE, se eu não me engano, né? Um contador de órgão federal. Defendiam que para governar um município bastava 15%. Estou falando o que eles falavam quando eles eram vereadores. Rafael mandava todo ano para a Câmara 30%. E aí, como este ano é um ano atípico, alguns vereadores começaram a não ser mais tão base, veio a proposta de 10%. Todos nós abraçamos a proposta de 10%. Mas aí o que houve? O governo, nós perdemos a votação, o governo não quis fazer os 10%, e aí não colocou esta emenda em pauta,
e aí queria que votasse de qualquer maneira os 30%. Votamos, rejeitamos o total orçamento do ano passado para esse ano. Aí começaram a vender, aí você vai entender a verba de 6 milhões de reais da comunicação. Começaram a vender nos meios de comunicação, na grande mídia e a gente chama de soldados virtuais do governo, de que a cidade parou porque nós, vereadores, não votamos orçamento. É uma grande mentira, porque quando você não vota orçamento, você pode trabalhar com o orçamento do ano passado. Você não pode fazer novas despesas, mas as despesas antigas podem ser pagas tranquilamente. Com isso, começou a cidade toda a se revoltar, dizendo que nós tínhamos feito um absurdo. Tudo é mídia, né? Vender essa história. E aí voltou o orçamento para a Câmara com os mesmos 30%. Aqueles vereadores... Um minutinho, o Auro está nos elogiando aqui, ó, a população de Campos, a gente tem que interagir um bocadinho com os nossos internautas. A população de Campos está cada vez mais bem informada com essas lives semanais, que já são consideradas uma das melhores sobre política do nosso município. Obrigado, Auro, sempre com a gente aí. Auro, um abraço. E aí, ficou um impasse. Não veio orçamento para a Câmara, a imprensa batendo, e batia direto, que não tinha orçamento. É televisão, aquele jornal de grande circulação em Campos, não tinha orçamento porque os vereadores não votavam. Ficou esse impasse. Numa conversa entre eu, o presidente da Câmara, Fred Machado, e aí ele até fala, conversou com o Vladimir, conversou por telefone, mas Vladimir não interferiu em nada no orçamento, foi apenas uma conversa que puseram. Nós entramos num entendimento, e aí eu digo, entendimento e não conversa. Aquele negócio de conversa ao pé do ouvido não existe comigo. Conversa comigo tem que ser com todo mundo ouvido. Detesto conversa ao pé do ouvido. Só quem fala ao pé do ouvido meu é minha esposa. Então, chegou-se ao entendimento que 20% nós votaríamos, nós da oposição votaríamos. E votamos 20%, embora aqueles que queriam 10% continuaram batendo o PEC 10%. E aí depois alguns deles, não, eu dou 25%. Olha só, na realidade, ninguém quis 10%. Venderam 10% para ter conversa. Né? E nós tivemos entendimento. Então, mas não foi entendimento que nós achamos que 20% é muito ou é pouco. Foi para destravar essa história, que era uma grande história, que o município estava paralisado porque não se votava o orçamento. Sim, mas aí você não acha, Álvaro, você não acha que, de certa forma, até mesmo a oposição cedeu à pressão midiática do governo? Ou seja... Não, porque a população continuou entendendo e achava que ele não tinha nada, continuava sem ter nada, porque não tinha orçamento, porque nós não votávamos orçamento. Não é uma pressão midiática, era o entendimento da população que aquilo era verdade. É pior do que pressão midiática. Eu não tenho medo de imprensa, não. Mas a população não pode ter um falso entendimento. Foi só por isso que nós resolvemos destravar o orçamento. Dando 20%. Confesso a você que, diante de análise da forma que ele vem gastando e usando o orçamento, eu confesso a você que eu não daria 20% por observância da maneira que ele trata o orçamento. Antes, eu vou ser melhor do que... Vou te dizer melhor. Eu votei contra o orçamento todas as vezes que eu votei no orçamento na LOA. Todas as vezes eu votei contra, porque é péssimo. A peça orçamentária que vai para a Câmara é péssima. Eu votei contra todas as peças orçamentárias. Isso foi uma casualidade para destravar. É porque quem está vivendo a situação é muito diferente do que quem está aqui fora. Mas eu enxergo, o que eu falei para você, eu leio tudo. Eu sei tudo o que está acontecendo. Claro que eu posso ter até um entendimento errado, mas eu leio e procuro entender tudo. E, neste momento, se a gente não faz isso, isso já era final de janeiro. E o orçamento estava sendo votado. Ninguém da população entendia que eles não tinham a saúde, não tinham o seu remédio, não tinham o seu transporte, por causa... tudo vendia, não tinha pagamento, era tudo por causa do orçamento. Isso foi vendido e foi comprado pela população. É isso, doutor. Foi por isso que eu fiz essa pergunta, doutor. Eu sei, eu que tenho entendimento, que eu também nunca participei da política, mas eu procuro estudar e compreender, assim como o senhor ler um pouco e me manter informado, eu tenho plena consciência que cada secretaria iria ter de destino a sua verba para continuar funcionando e prestando o seu serviço à população.
e que ele não ter 20% e trabalhar com 10%, esses outros 10% não iriam assumir dos cofres, só iriam ser devolvidos às suas secretarias, nas quais ele iria ter que gastar a verba dentro daquele orçamento já pré-estipulado. Não é verdade? Perfeito. E se ele vendeu essa pecha, dizendo que não estava conseguindo governar porque ele não podia gastar 20% do orçamento da maneira que ele queria, e dizia que não podia pagar o funcionário por isso, e dizia que não podia comprar o medicamento. Não era porque ele não tinha orçamento 20%, não era isso que ele vendia, que ele não conseguia, porque nós não votamos o orçamento. Nós não votávamos o orçamento, nós votamos contra os 10%, votamos contra o orçamento de 30%. E aí ele não enviava o orçamento para a Câmara. Olha só, era pior do que isso. Ele não enviava o orçamento para a Câmara para ser votado. E começou a prorrogar isso e água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E a população começou a ver que a cidade... Mas ele não tinha prazo legal para fazer o envio? Não. O prazo legal para votar o orçamento, enquanto não votar o orçamento, a única coisa que diz a lei, o regimento da Câmara, é que você não pode tirar, você não pode dar férias, você não pode ter aquelas férias regimentais. Paciência, eu fico lá sem férias, eu não preciso ter férias de regimento nenhum, não. Mas é a única penalidade que tem. Entendeu? É difícil. A situação, olha só, eu sou muito cauteloso nas minhas coisas. Todo mundo, quando vem me pedir para votar, eu falo assim, deixa eu ler primeiro. Mas a gente tem que ver a situação no dia a dia, não é exatamente o que se apresenta para a população. A situação, às vezes, é muito pior do que se apresenta para a população. Doutor Álvaro Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de saber se tem mais algum assunto aí. Nós temos um tempo livre aqui, mas antes de você fazer as suas considerações finais, eu gostaria de saber se tem mais algum assunto que você gostaria de trazer para a gente aqui, para a gente poder encerrar. Não, o assunto, na realidade, eu sou muito de conversa, eu não sou muito de ficar explanando. Quando você vai puxando um assunto, vai vindo outro. Não tem nenhuma consideração, a única consideração minha é isso. É que você que quer escolher o seu pré-candidato e comece a olhar todos. Comece a olhar como eles são e o que fazem. Porque falar, todos falam. O difícil é fazer. Mas alerto a todos que estão entrando para a vida pública. O servidor público, e eu sou servidor público concursado, não sou político, estou passando pela política. O nome já diz, é servidor público. Servir ao público. Ele não faz favor em uma comunidade, nem falar do problema no plenário. Ele faz a sua obrigação, não mais do que isso. Por isso que quando alguém pede alguma coisa, enquanto eu estou vereador, eu tenho obrigação, não é favor. E as pessoas, às vezes, estão, fulano agiu para mim, né? É obrigação, gente. Quem é servidor público tem que servir ao público. Eu faço isso a minha vida toda. Então, é colocar isso com muita tranquilidade, tem que olhar mesmo, tem que olhar passado, tem que olhar presente, tem que olhar futuro e cobrar. Por que eu acho que chegamos onde chegamos? Porque a população vota e depois não esquece em quem votou, mas não cobra. Hoje tem aquele negócio, os 25 vereadores, a Câmara não, para lá. Eu não me encaixo nesses 25, não gosto que me jogue no mesmo saco, não. Eu faço um trabalho com muita consciência em prol da minha população, da minha cidade, dos meus filhos, da minha mulher, de todos. Então, esse negócio da Câmara, a Câmara é uma instituição muito maior. Eu passo, você passa, todos passam, mas a Câmara fica. Mas quem vota tem que cobrar dos 25 e principalmente daquele que ele cobrou. Mas 20 votaram contra a população esses anos todos. E quem cobrou deles? Ninguém. Agora eles estão aí batendo na sua porta. E muitos vão votar neles de novo. É isso que dá errado. Exatamente. Agora, acho que a gente não podia fechar de maneira melhor, porque todo esse trabalho que a gente faz é para poder levar uma nova formação de consciência para as pessoas, e aqueles mesmos que votaram contra a população, aqueles mesmos que estão lá parasitando a máquina pública, que fizeram um serviço mal prestado por 4 anos, vão falar a seguinte frase: eu estava lá trabalhando por você. Ou do contrário, ouso dizer que tem alguns que nem vão ter coragem de dizer que estava em mandato, e vão falar assim, não, eu sou um candidato como outro qualquer, mas não vai falar, vai até evitar dizer que estava no mandato.
E aí eu vejo uma frase que eu acho que até teria a oportunidade de trazer ele aqui na minha live, se ele assim aceitar, do Alonso Mar, do cabo Alonso Mar, Muito bom, pessoal. Na qual ele, num rompante até de indignação, mas também numa fase de muita lucidez, ele falou assim: nenhum de vocês merece estar aqui. Se reeleger, eu acho que nem eu, porque foi essa frase que ele falou numa sessão. Porque ele conseguiu ver o sentimento que era o raio-x da população. É isso aí, sentimento de indignação que todos nós temos. Quem trabalha na população tem esse sentimento. O raio-x da população leva a esse sentimento de falar assim: poxa, vocês. Quando eu falo vocês, não estou falando, me referindo. Não, entendi. Eu estou generalizando, né? Parafraseando o que o Álvaro falou. Vocês não fizeram e tal. Então, tem vereador que ele está até preferindo não dizer para a população que ele está em exercício de mandato. E eu já soube disso por parte de conhecidos meus que tem ligação à assessoria deles. Diferente de você, que se mostra numa postura que chegou aqui, teve um bom trabalho que você pôde apresentar, teve boas atuações em defesa da população que você pôde mencionar, né? E eu digo mesmo, quem tem trabalho para mostrar, o espaço está aqui. Né? Agora, tem gente que não quer vir aqui, porque realmente não tem muito para dizer. Né? Anderson, só te interromper um pouquinho, é muito triste você passar, como eu estou lá, há 4 anos, fiquei 10 meses fora, mas estou lá há 4 anos, vamos dizer assim, na Câmara, e você ter que toda sessão ouvir os mesmos vereadores agredir famílias e pessoas, mas não consegue levantar um dedo para dizer uma ação deste governo em prol da população, e nem deles, porque eles só defendem o governo. Eles não conseguem nem se defender, mas preferem atacar famílias e pessoas. Eu passei 4 anos ouvindo falar da minha família, mas eu tenho maior tranquilidade, eu ouço aquilo, respondo não naquela agressividade deles, procuro responder até com inteligência, que falta muitos ali, né? Mas eu procuro responder com inteligência. Não sou uma pessoa que não erra nunca, erro muito, sou ser humano igual a qualquer um, erro muito. A minha única diferença é que eu procuro acertar. Eu procuro ouvir e procuro fazer o que eu entendo depois de ouvir a todos da comunidade, o que é melhor para a população, bem comum. A única palavra que eles esqueceram, bem comum. Álvaro, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico aí no seu aguardo aí de poder conversar com o seu primo Vladimir, que agora confirmado, pré-candidatíssimo a prefeito de Campos do Goytacazes. Espaço aberto também para o vice dele se mostrar, caso queira vir aqui utilizar nosso espaço. Conto com você para fazer essa ponte, creio que a gente vai conseguir isso daí. E mais uma vez, cara, muito obrigado porque... Nada, obrigado a você. Aceitou o convite de forma imediata, espontânea, sem burocracia, não quis saber de bater pauta. É obrigação, rapaz, servidor público é obrigação, você tem que prestar conta para o público, é obrigação, não é favor, não. É isso aí, eu concordo plenamente com você. Será essa a minha postura se for um dia à vontade da população. Isso, estaremos lá, se Deus quiser. Então tá certo, irmão. Forte abraço, fica com Deus. Valeu.